Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma abençoada sexta-feira para você neste dia 23 de janeiro de 2026. Estamos chegando para a nossa catequese de hoje. E hoje, esses dias, eu estava conversando com um amigo e a gente falava sobre, quer dizer, ele me perguntava algumas coisas e abrimos um diálogo sobre a situação real da nossa igreja nesse tempo de confusão e divisão. E ele me lembrava, Pedro, Nossa Senhora em Salete, ela falou coisas graves para a igreja, né? Em Fátima, você já sabe melhor, mas não se esqueça de lembrar as pessoas o que Nossa Senhora tem falado pelo mundo, né? Bom, eu não gosto, na verdade, eu não misturo Anguera com outras aparições. Eu cito, por exemplo, Fátima, porque Nossa Senhora citou as aparições que tiveram, digamos assim, um acolhimento pastoral por parte da igreja, estas eu cito. Mas hoje eu pensei e falei, não, eu não estava nem planejado falar sobre isso hoje. Resolvi agora de manhã. Essa conexão para a gente entender, porque eu sei que Anguera, as aparições de Anguera, trazem mais coisas graves sobre a igreja do que outras aparições, né? Óbvio que quando Nossa Senhora em Anguera falou coisas sobre a igreja de uma forma muito clara, até eu me assustei, porque há mais de 100 anos atrás, em Fátima, ela falou coisas graves sobre a igreja, mas aí foi dentro de um segredo que continua segredo, né? O conteúdo verdadeiro ninguém sabe. E não adianta as pessoas espernear, que não sei o quê, tudo balela. Ah, mas houve uma interpretação, eu já falei aqui dezenas de vezes e falo mais uma, não tem, aquela interpretação é muito fora do contexto, fora da realidade. Então, se a gente for ver, eu separei alguns pontos das mensagens de Anguera. Bom, Salete deixou um recado. Bom, em todas as aparições do mundo, todas, sem exceção, há pedidos de busca de sacramento, oração, fidelidade à igreja. Isso, onde Nossa Senhora aparece, ela pede. Não pode pedir diferente, porque é a mesma Nossa Senhora, né? Se Nossa Senhora aparece num país da Europa e pede para rezar o rosário, ela não pode chegar aqui no Brasil e dizer que não precisa. Então, não é a mesma pessoa falando. Nossa Senhora, em Anguera, ela pede fidelidade à igreja e diz que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo. Então, se ela aparece em um canto do mundo e diz que todas as religiões são boas, então aí a igreja tem que analisar. Quem é que está falando aqui? Né? Quem é que está dizendo a verdade? Essa aqui de Anguera ou outra lá acolá? Bom, se brincar, vão dizer que de Anguera não está não, viu? Porque hoje em dia dizer que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo fere, segundo Finado Francisco, feria o ecumenismo. E por mim apodrece, não fere só não. Mas essa é a verdade. Está no catecismo, a igreja sempre ensinou. Tá essa, desculpa a expressão que é pesada, essa covardia dentro do catolicismo tem que acabar, meu irmão. Ou fala a verdade ou pede para sair. Quem não tem coragem de abrir a boca para dizer a igreja católica é a única de Cristo, sai de baixo. Entende? Ah, Pedro, mas a gente precisa realmente abrir um pouco a mão. Tu abre a mão e Satanás abre o inferno e te espera lá. Pronto. Me mostra na Bíblia só um trecho, um versículo, né? Só um versículozinho pequenininho, onde Jesus abriu mão da verdade. Me mostra. Jesus falou a verdade a tal ponto de que foi morto na cruz. Se Jesus agisse como muitos consagrados de hoje, Nosso Senhor estava jogando futebol aqui na terra, meu irmão, com muita gente, viu? Deixa eu te dizer logo o beabá. Então, Jesus não veio para agradar, ele veio para dividir. Pedro não pode falar. Eu não estou falando, não. Eu estou repetindo o que está na Bíblia. Né? Jesus diz que veio para causar divisão. Aí as pessoas não entendem. Mas como divisão? Sim,
marido contra mulher, mulher contra marido em relação à fé. Não é que tu está vendo hoje? Tem famílias aí que só numa casa tem 4 religiões diferentes. Um é católico e 3 são coisas diferentes. Pois é. Tem pessoas, eu conheço, por exemplo, um casal de peregrinos de Anguera, que acompanha aqui a catequese, não citarei o nome por questão ética, mas que tem sofrido porque alguém de dentro de casa se afastou, né, da Igreja Católica, que desde criança aprendeu as coisas católicas. Mas o que acontece, sabe o que é, meu irmão? As universidades, essas faculdades, essa mistureba, aí às vezes tem até padres que são professores e dizem cada doidice, aí o cara já está em cima do muro, já pula direto para o berço esplêndido do capeta, né? Então, o padre que é professor de faculdade vai ensinar a sua de história, vai falar de história. É de geografia, é de biologia, vá para essa área. Não misture, não tente interpretar as coisas a seu bel prazer para contaminar os estudantes. Porque muitos jovens estão contaminados por culpa de maus pastores dentro da igreja. Zero novidade, zeríssima novidade para quem lê as mensagens de Nossa Senhora de Anguera. Peraí. Opa. Lana veio aqui para falar, Kelly já está aqui dando um sinal, imagem travando. Peraí. Mas vocês estavam me ouvindo é porque eu estava em outra tela. Deixa eu ver aqui se é esta porcaria dessa internet, desculpa a expressão, mas é provável que seja. Deixa eu, pronto, já conectei aqui em outra. Vamos ver aqui agora. Acho que agora não vai dar problema, não. É que para não arriscar a coisa, eu devo ter aqui umas 2 ou 3, né? Vamos ver agora. Botou, ok. Então, voltando aqui, é porque eu não estava me vendo, né? Se tivesse. Mas, cadê meu pai? Foi o que eu deixei? Cadê meu arquivo de Word aqui? Pronto. Então, a gente vê. Então, muita gente está contaminado por culpa dos maus pastores, meu irmão. Então, essa coisa que está acontecendo, tem uma coisa estranha acontecendo na nossa igreja. Agora, o católico meia boca e os consagrados meia boca e meia, finge de conta, faz de conta que não está vendo nada. Né? Mas é preciso, né? Aqui para mim está normal. Deixa eu ver aqui. Travou de novo? Para mim está normal. Vocês estão dizendo que travou? Vou ver aqui. Continua normal para mim. Bom, se vocês me escutarem, meu irmão, não tem problema. É que o que eu vou dizer para você é importante. Tu sabe que o capeta quer fazer a folia, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu ficar aqui na tela me vendo também, porque se travar eu observo. Ó, em Salete, por exemplo, Nossa Senhora La Salete disse que Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Isso é grave, né? Mas quando a mensagem aparece lá, Roma perderá a fé, você tem que fazer uma leitura diferente do texto. Né? Nossa Senhora não está falando da cidade de Roma. O que tem a ver cidade de Roma? A cidade de Roma que decide os destinos da Igreja Católica? Não. Nossa Senhora está falando do Vaticano, da sede do catolicismo. Né? Roma, quando vai Roma, em relação a qualquer coisa espiritual, está se falando da Igreja. Então, Nossa Senhora usou a expressão Roma perderá a fé para falar da Igreja que perderá a fé. Ô Pedro, mas não é uma coisa muito dura, não, duríssima. Duríssima, misericórdia, misericórdia. Muito dura, mas muito verdadeira. Ô Pedro, será que vai acontecer? Será? Tu é comediante, é? Não seja comediante não, viu, irmão? Seja não. E não se assuste não. Logo cedo hoje, às 6 da manhã, muitos de vocês me escutaram aqui no canal.
do evangelho de hoje na meditação, encerra falando de Judas que traiu Jesus. Se lá, comendo na mesma mesa que Nosso Senhor, andando e vendo os milagres, o malandro traiu Jesus, o malandrão, Judas Iscariote, traiu Jesus. Jesus o escolheu. Jesus resolveu escolher Judas. E Judas resolveu trair Jesus. Então, Jesus resolveu escolher o senhor que é padre e bispo. E o senhor vai fazer como Judas? Cuidado, viu, irmão? Para não ter o mesmo destino eterno que Judas. Pedro, mas tem teólogo que diz que não pode falar que Judas se perdeu. É teólogo, compadre, companheiro de Judas, né? Esses teólogos que ficam passando manteiga em pão para tapar só com a peneira, é os tortos que temos também dentro do catolicismo, viu? Se Jesus diz no evangelho que Judas se perdeu, então pode vir, meu irmão, pode vir teólogo, pode vir um anjo do céu, pode vir quem quiser dizer ao contrário, que eu mando, vá de reto, Satanás. Eu acredito na palavra de Jesus. Eu sou radical nesse ponto. Pedro, mas a gente tem que também acreditar na interpretação da igreja. Pois eu não acredito, não. Pedro Regi aqui está dizendo ao vivo, neste 23 de janeiro, que não acredito em interpretação de teólogo daquilo que Jesus falou. Se Jesus está dizendo que conservou todos e nenhum deles se perdeu, a não ser Judas, tu quer que eu acredite em interpretação de quê? Eu sou criança de chupeta na boca? Que nasceu hoje? Não. Judas se perdeu e acabou. Onde tu vê essa conversa que não pode dizer, é gente torto que fala isso, que nem acredita na existência do inferno. Óbvio, né? Então, Nossa Senhora disse que Roma perderá a fé. Isso em Salete. Veja aqui a conexão, viu? Salete, Roma perderá a fé. Fátima, ela vai revelar um segredo tenebroso sobre a Igreja Católica, sobre o futuro do catolicismo. Aí a gente faz também vou dar uma encaixada aqui, viu? Papa Leão XIII. Não é com o Padre Leão XIV aqui agora, não. Leão XIII, lá do passado, estava celebrando uma missa, foi para a sacristia, entrou lá nos seus aposentos, sei lá como foi, e de repente, menino, o Padre Leão XIII viu, foi um negócio na frente dele, o cabo se assustou que quase morre. O Chipeiro foi que o Papa viu. O Papa viu como se fosse uma tela de cinema na frente dele, parecendo que ele estava assistindo um filme. Ele estava vendo um filme espiritual do futuro. Aí mostrou o futuro da Igreja Católica. Ele ficou tão apavorado, passou mal, e depois escreveu o exorcismo. Para a igreja rezar o exorcismo para se livrar do Satanás. O problema é que não se livrou. Satanás entrou, deitou e rolou dentro da igreja. Por quê? Porque muitos consagrados abriram as portas da igreja para o diabo entrar. Convidou, o diabo agradeceu, entrou, ficou, e passa aí, meu irmão, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, viu? Se a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando num pacote geral. Os padres e bispos honestos acreditam que o diabo existe e alertam os fiéis. Os mala suja que tem dentro da igreja não acreditam e faz a cabeça do povo para não acreditar. Né? São os traidores. Nossa Senhora de Anguera passa o corte rápido Tramontina neles todos. Haverá muitos Judas traidores da fé que levarão muitas almas à perdição eterna. Nossa Senhora de Anguera falou. Em Fátima, ela revela essa tragédia que estamos vendo hoje, que a igreja não admitiu. Até os bons papas não tiveram coragem. João Paulo II e Bento XVI não tiveram coragem de falar, não. Tiveram, não. Em 2010, se não estou enganado, Bento XVI disse: estão enganados os que pensam que a mensagem de Fátima chegou ao fim, né? Mais ou menos isso. Que a profecia de Fátima já foi coisa do passado. Bento XVI. Lá no passado, Bento XVI faz uma coisa, depois, em algumas palavras, ele parece ter se arrependido e solta essa pérola. Enganam-se os que pensam que a mensagem profética de Fátima é coisa do passado. Parece que foi mais ou menos isso que ele disse. É coisa do presente, irmão. Estamos vivendo o terceiro segredo de Fátima, que tu morre e eu morro e não vai saber, porque nem um papa, nem os bons papas tiveram coragem. Leão poderia abrir o bico, não vai também. Por quê? Porque o sistema está envolvido na igreja, meu irmão.
Ou você acha que essas nomeações que até o Papa Leão está fazendo é coisa normal? Não é normal, não. Existe uma fumaça do demônio dentro da Igreja Católica. A senhora falou lá no passado, em outros casos lá adiante. Em Anguera, volta a lembrar isso. Então, nomeações de pessoas dentro da igreja. Eu fiz muita crítica daquela médica, aquela mulher, sei lá que estúpida ela é, ela a favor do aborto e foi colocada por finado Francisco dentro da Pontifícia Academia para a Vida. Eu fiquei bravo aqui no dia, bati na mesa e tudo. E tem gente que não gostou das minhas atitudes, vai morrer não gostando, porque eu não vou aceitar coisa errada na igreja. Eu vou sempre fazer a minha crítica construtiva. Como tu vai pegar uma mulher favorável à matança de criança e botar dentro de uma academia que foi criada por um papa do passado para defender a vida? É como se fosse assim, eu vou esculhambar mesmo, né? Finado Francisco disse, eu vou esculhambar. Eles não querem, mas eu boto. É minha amiga, eu vou botar. Contradição, né? Pontifício, isso não é fake news não, viu? Não é fake news não, eu mostrei na época, tem vídeo aí falando. Então, a mulher é a favor do aborto e foi convidada por um papa para assumir a Pontifícia Academia para a Vida, né? Tem outra nomeação agora, recente, de Leão, que eu também não concordo. Aliás, ele já nomeou umas 10 pessoas que eu não concordo de jeito nenhum, né? Eu não teria nem coragem de botar para cuidar dos meus bichos, imagina para assumir congregações, ser secretário de congregações lá no Vaticano. Tá errado, meu irmão. Então, é porque o povo botou na cabeça a ignorância religiosa uma bexiga, viu? O povo, a gente foi aprendendo, os mala suja, ficou botando na cabeça da gente, não, se você abrir a boca e disser um ar contra o Papa, tu vai para o inferno. Tudo mentira. Tudo mentira. Quando eu comecei a ler o documento da igreja, eu vi que mentiram para mim. Desde pequeno, me ensinaram errado. Por isso que eu chego aqui com todo o gás e falo, porque se eu vier me falar qualquer coisa, eu pego o direito canônico e passo na venta de quem vier me falar. Aqui, meu irmão, ó, tá dizendo aqui que eu, leigo, tenho o direito e a obrigação de manifestar aos pastores sagrados o que afeta o bem da igreja. Isso vale. Eu posso falar para o padre da minha paróquia, para o meu bispo Dom Zanoni, para o Papa e fim de conversa. Eu só não posso corrigir Deus, que aí no dia que eu resolver corrigir Deus, eu vou para o quinto dos infernos. Mas eu posso, e tu também pode corrigir o padre, o bispo e o Papa. E são pecadores igual a tu. Mas aí a gente aprendeu, né? Divinizaram essas figuras e a gente caiu na armadilha. Não, Maria, não pode, não pode e deve. Pode e deve. Esse é que é o problema. Que os católicos cresceram na ignorância. Você pode corrigir até o Papa, viu, irmão? Mas quem é você, Pedro Reis? Sou católico. E tem uns estrupícios de padre e bispo. Quem é esse Pedro Reis? Eu sou um católico, companheiro, de vergonha na cara. Que não devo nada a ninguém. Quem deve é outro caso. Mas eu não devo nada a ninguém. Eu devo a Jesus. Sou fiel, obedeço à igreja, quero o bem da igreja e defendo a igreja e pronto. Mas não é que eu vou tapar só com a peneira para ficar bem na fita, não. E se eu quiser ficar bem na fita, eu concordava com todos os erros do passado aí, recente. Entende? E recebi os aplausos do mundo. Ah, contei os aplausos para lá, para o quinto do Beleléu, dos infernos. Eu não quero aplauso de ninguém. Eu quero é a minha salvação. Isso é que eu quero. Então, nós católicos não podemos fingir que é católico porque concorda com isso. Não. Você é católico, você deve respeito ao padre, o bispo e ao papa. Isso aí tem que respeitar. Você pode discordar tranquilamente. Ora esta. Você pode discordar. Eu fui muito criticado quando eu discordei do finado Francisco, quando ele, falando ao funcionário do Vaticano, ele afirmou que Nossa Senhora não nasceu santa. Aí, meu irmão, pegou fogo na dor de dente, né? O cascavel de Chucaio, eu virei o bicho aqui. Entendeu? Então, quer dizer, ninguém nasce santo, santo se torna, e isso vale também para José e Maria. Aí, meu irmão, tu tá esculhambando, né? Então, esse discurso afubangado para o respeito, porque lá naquele salão, aquela sala Paulo VI, deve ter sido ali estava cheio de gente de todas as religiões e as mais perigosas do mundo estava ali dentro. Ou tu acha que todo mundo que trabalha no Vaticano é tudo católico? É? Tu acha? É? Então tu tá enganado. Ali tem gente de tudo quanto é religião. Entendeu? Um dia desse, ofereceram uma sala lá para os
os muçulmanos fazer suas orações deitados no chão, lá botar uns tapetezinhos. Eu quero saber se fosse o contrário, se eles faziam, né? A igreja fica com esse puxa-saquismo com outras religiões perigosas e depois toma na cara. Vai tomar mesmo. Tem coisa que Nossa Senhora disse que vai tomar e bem tomado na cara, viu? Pois é. Abriu as portas largas, os inimigos entraram, meu irmão. Então, fecha a porta para os inimigos e abre para Jesus ensinar a verdade. É assim que funciona. Então, voltando aqui. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Foi dita numa aparição reconhecida pela igreja, beleza? A Salete, reconhecida pela igreja. A aprovação pastoral. Fátima, a mesma coisa. Mas o problema é que a igreja, no geral, não acredita em aparição nenhuma. Eu disse que eu sou doido. Não acredita, não. Não acredita e eu te provo que não acredita. Mas quando tu vai provar? Acredita? Quando foi que na tua paróquia aí? Não precisa você dizer qual é a tua paróquia, onde tu mora, não precisa dizer nada. É só para a tua pergunta. Quando foi que tu viu todos os domingos? Porque você acredita, tinha que estar todo domingo incentivando o povo a rezar o texto, né? Os padres nas paróquias rezam o texto, Nossa Senhora pediu em Fátima, né? Nossa Senhora pediu, né? A gente não vê isso na igreja. A gente não vê os padres incentivando, quando eu digo os padres, no geral. Tem uns gatinhos pingadinhos, uma meia dúzia que ainda fala. Mas, no geral, a maioria não fala. Não incentiva o povo a se confessar para comungar. Na minha paróquia, incentiva. Então, esse padre teu faz parte dos gatos pingados, que eu chamo, né? Aquele número pequenininho. Eu estou falando no pacote geral, que deveria falar. Mas não falam mais. Né? Não falam. Porque muitos têm preguiça de sentar no confessionário. Embora tenha outros que sentam o dia todo que Deus deu. Mas a maioria não tem coragem mais. Então, aí quando Nossa Senhora disse, Roma perderá a fé, quando Nossa Senhora em Fátima mostrou para as crianças o futuro da igreja, né? na visão lá, tem até usurpador dentro do catolicismo, porque Nossa Senhora disse, porque Lúcia disse, nós vimos um homem vestido de branco, parecia ser o Santo Padre. Eu vi um bichinho passar ali, parecia um gato. Parecia um gato. Se eu estou dizendo que parecia, é porque eu estou na dúvida, viu, irmão? Deixa eu te ensinar como funciona. Mas eu vi um negócio ali, parecia um cachorro. Mas foi uma onça. Olha, parecia um cão, parecia um gato, parecia isso, parecia aquilo. Parecer não é ser. Então, ela viu um homem vestido de branco. Parecia o Santo Padre. Parecia. Podia estar vestido. Mas será que era um verdadeiro Papa? Quem teria sido ou quem será? Não sei. Aí eu não posso julgar ninguém. Mas está lá na mensagem. A terceira mensagem de Fátima tem coisa muito clara. Mas a igreja não quis abrir o bico. Aí botaram o cardeal lá para interpretar. Minha sobrinha Tayane, filha do Léo e da Tati, se contar a história para ela, é uma criança, se você contar para ela, assim, os detalhes, dizer o que você acha que é, ela vai dizer, não é não, não é não. Uma criança vai dizer que não é. E por que um homem que estudou teologia e filosofia, o raio que os partos pela frente, vem com conversa fiada para tentar tapar só com a peneira? Não, foi o atentado de João Paulo II. Mentira no inferno. A gente já está de saco cheio, desculpa a expressão, com tanta blá 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 dentro da igreja. Não, fala a verdade, ó, gente, a gente não sabe do que significa, Nossa Senhora falou, mas a gente não entendeu ainda, vamos rezar pela igreja. Não, foi o atentado do Papa. Mas que atentado, irmão? Se a visão está dizendo uma coisa, o atentado não tem nada a ver com isso. Um homem vestido de branco, tomba, caído, morto ao chão e ao seu lado muitos cadáveres. João Paulo II, no primeiro que não caiu ao chão, estava no papamóvel e lá sentado ficou. Lá não tinha cadáver nenhum do lado dele. Então, tem alguma coisa errada. E tem sim. Então, a mensagem de Fátima, a profecia de Fátima, vai, na minha opinião, tá? Para não dizer que Nossa Senhora de São Pedro Regis, não. Eu sei da mensagem de Anguera, mas lendo as mensagens de Anguera, eu cheguei a essa conclusão. Ainda vai acontecer, o segredo de Fátima, uma parte dele ainda vai acontecer, e
no geral, ela está acontecendo. Desde o dia que ela foi dita, mais de 100 anos atrás, a profecia que eu chamo de profecia em curso. Isso tu nunca viu nenhum teólogo, nem nenhum estudioso da igreja falar essa frase, mas tu só escutou aqui pela primeira vez, né? Profecia em curso é aquela que Nossa Senhora fala, ela começa a acontecer. Então, existem várias profecias de agora em curso dentro da igreja. Fátima, terceiro segredo, profecia em curso. Visão de Leão 13, é uma visão, uma visão profética em curso. O que será que esse Papa viu? Ele viu? Com certeza. Ele viu dois homens dentro da igreja e sendo realizado o casamento de dois homens e duas mulheres dentro da igreja católica. Ô Pedro, mas isso não existe, não. Existe, né? Existe com o documento que o finado Francisco deixou, existe essa possibilidade, né? Não chama de casamento para não matar o povo do coração, mas é que eu aprendi com a igreja que o único sacramento da igreja católica que é administrado pelas próprias pessoas é o sacramento do matrimônio. São os noivos que administra o padre, está apenas como testemunha para dar a bênção em nome de Deus. Foi isso que me ensinaram. Agora, se mudou, me ensina de novo, que eu quero aprender para ensinar aqui. Então, quando dois homens e duas mulheres estão na frente de um sacerdócio, ele levanta a mão e os dois estão ali querendo uma bênção de união. Isso a igreja dá, é casamento. Por isso que todas as dioceses do mundo onde tem bispo de vergonha na cara e que acredita em Jesus, não aceitou o documento. Tem gente que fica com raiva de mim. Por que continuo ficando? Se eu estou incomodando é porque eu estou fazendo a coisa certa. Repito, todos os bispos do mundo, eu uso uma expressão bem pesada, né? De vergonha na cara, não volta atrás dessa palavra, não aceitaram o fidúcia súplica. Porque leram e disseram, aqui não pode não. Entendeu? Pulou fora da barca furada. Mas teve alguns perdidos, uns bispos perdidos, inclusive aqui no Brasil, que mandaram. Quando tu morrer, tu paga. Viu, irmão? Quando tu morrer, tu vai prestar conta a Jesus. Ah, não, senhor, eu fui bispo lá do Brasil. Aí Jesus vai dizer, não te conheço, maldito. Vai para o fogo do inferno. Está lá na Bíblia. Não é a aparição de Anguera que está te julgando, não. Viu, irmão? Está na Bíblia. Jesus vai dizer para os consagrados da sua igreja, não vos conheço. Ele que disse. Está lá no Evangelho. Me tire desse bolo, que eu sou piaba e você é tubarão, é bicho grande. Entendeu? Então, deixa eu quieto, pelo amor de Deus, hein? Mas essa é a verdade. Então, Nossa Senhora, eu estou te mostrando, né? Se não tem uma conexão, tem. Aí, Nossa Senhora falou da decadência moral do clero, né? Resumindo, La Salete, decadência moral do clero. Perda do espírito de oração e de fidelidade. Profanação do sagrado. Pois é. Uma bênção que não pode ser dada dentro da missa, tem que ser 12 a 13 segundos. Mas qualquer católico, por isso que eu peco. Vou te dizer logo a palavra certa. Pedro Regi peca nessa hora. Quando eu vi um católico querer ainda me contestar, dizendo, não, mas não é assim não, Pedro Regi. Quem contesta é porque não é católico, irmão. E se tu tiver um pingo de fé, tu que discorda de mim, um pinguinho de fé, para mim, se é coisa de Deus, pode se fazer. Padre, eu vim aqui para o senhor dar uma benção, né? Para lá ele e o namorado de lá ele. Entendeu? Dois homens, então, lá ela e a namorada de lá ela. Eu vou usar os termos nordestinos aqui. O padre, não pode ser dado aqui dentro da missa, não. Só depois da missa, tá? Agora tem que ser na sacristia, ninguém pode vir, você não pode... Não. Eu queria que no dia tivesse os convidados. A gente vai fazer uma recepção. Não pode não. É só vocês dois. É só vocês duas. E tem que ser rápido. O documento diz que tem que ser tal... Acho que 10... É menos de 13 segundos. Pronto. Não pode passar disso. Será que uma pessoa de vergonha na cara não sabe que essa bexiga tá errada? Tá errado, irmão. Por que para dar uma benção, se é de Deus, não tem que ter pressa? Se é de Deus, pode ser dado dentro da missa? Ou tu nunca foi a missa em que o padre fez o batizado dentro da missa? Ou tu nunca foi numa missa em que o padre apresentou uma criança que nasceu na hora do ofertório? Porque aqui na minha paróquia o padre faz isso.
E eu não vejo nada de errado. A criança nasceu, teve um problema, sei lá, a mãe, Jesus, eu consagro meu filho. Se nascer com saúde, eu levo para a igreja e peço o padre para te apresentar. Não vejo nada demais. Porque é a coisa certa, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que não pode, não pode, não pode. Ô, irmão, não pode por quê? Não é coisa de Deus, não, porque coisa de Deus tem as claras. Não, Jesus ensinou que não se acende uma luz e põe debaixo da mesa. Então aí, esse documento está colocando as coisas debaixo da mesa. Não, compadre, bota aqui em cima. Porque se é de Deus, é para clarear todinho. Se é de Deus, é para levar a graça. Pronto. Todo mundo esperou que Leão revogasse esse documento. Já que Francisco deixou lá umas coisas erradas e Leão está mandando ver, como a tragédia Mater Populis Fidelis, outra tragédia da Igreja Católica. Herança maldita que veio de finado Francisco, e Leão ainda botou a caneta dele, sobrou na esquina. O Papa Leão passou vergonha, o Tchutch também passaram vergonha, e tiveram que voltar atrás. Tu só ouve isso neste canal. Fora pelos urgentes é difícil tu ouvir essa verdade, viu? O Papa Leão passou vergonha, e o cardeal dele também passou vergonha. Sabe por que passou vergonha? Porque menos de um mês, parece, teve que voltar atrás e dizer, não, vocês podem chamar ela de corredentora. Porque viu que os católicos de vergonha na cara partiu para cima do Vaticano, fez pressão, arrocharam sem dó. E eu fui o primeiro aqui também, né? Claro, no meu canal. Então, quando viram que estava errado, voltou. Por que voltou? Porque está errado, irmão. Não, vocês podem chamar, mas nos livros, nos documentos aqui do Vaticano, a gente não põe mais essa expressão. A minha cara de preocupado. Ai, eu vou infartar, porque tu não vai botar no documento. Tu não bota no documento e quando tu morrer, tu vai ouvir aquela famosa frase de Jesus. Não vos conheço. Onde sois? Não vos conheço. Deixa eu... Não vos conheço. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Que é para dar o capítulo, né? Para o povo não achar que eu estou inventando. Deus é mais. É Mateus capítulo 7, versículo 23. E Mateus 25, 41. Pois é. É uma citação bíblica. Principalmente de Jesus. Mateus 7, 23, a pancadaria é forte. Aqui Jesus está falando para a sua igreja. Então, os senhores que são consagrados, se é que não tem coragem de falar a verdade, vai ter que ouvir isso de Jesus. E quando ouvir, meu irmão, a buraqueira se abre e você desce. Não é porque é padre, bispo e papa que está com o céu garantido, não, viu? Vossos nomes já estão escritos no céu. Tá, o nome fica lá e a alma vai para outro canto. É só não fazer a vontade de Deus. Quer dizer, foi isso que a igreja me ensinou. Ou me ensinou errado? Não, ensinou errado não, ensinou certinho. Então, decadência moral, espiritual, tudo, confusão doutrinária, castigo como consequência, não como vingança divina, né? Nossa Senhora em Salete avisou. Fátima, a igreja vai atravessar tempo de martírio, bispos e padres religiosos perseguidos. Perseguidos por quê? Porque se os padres fossem perseguidos porque estavam falando a verdade, a maioria, glória a Deus nas alturas, né? Mas perdão, deixa eu corrigir aqui. Essa perseguição que fala aqui são os religiosos que falam a verdade. Que quem anda aí agradando o mundo não tem perseguição nenhuma, não, irmão. Padre, bispo, bom e leigo que fala a verdade, os caras tora sem dó. Agora, se você tem medo de perseguição, pule fora, que ela ainda vem, né? O chamado terceiro segredo de Fátima aponta para uma igreja ferida, caminhando entre ruínas, que é a visão, né, de irmã Lúcia. Vê a igreja destruída, em ruínas. Essa é uma metáfora. A visão mostra a igreja de forma metafórica. Igreja em ruína. Se você for pegar mensagem de Anguera, Nossa Senhora está destrinchando isso de uma forma perfeita, claríssima, né? Aqui em Anguera, Nossa Senhora fala dessa confusão de doutrina que cresce, inclusive entre os consagrados. Eu já expliquei aqui várias vezes. Tu sai de férias e vem para a Bahia, desce para Salvador, encontra uma paróquia, tu não quer perder mês domingo, e o padre da paróquia está dizendo,
Meus irmãos, você só entre na fila se você se confessou, se você isso e aquilo, explicou tudinho, direitinho, como manda a lei divina, né? Salvador, estou dando exemplo, né? Espero que os padres lá sejam assim também. Aí tu, que coisa, que padre maravilhoso, tu subiu a rampa e desceu para Sergipe, estou dando exemplo. Aí encontrou um padre que, na hora da comunhão, meus irmãos, fiquem sentados aí um pouquinho. Ó, vocês sabem que tem gente que acha que é dono da verdade, não sei o quê, eu vou dizer a vocês, todos podem comungar, não se preocupe. Jesus é para todo mundo. Dessa coisa, tem gente que toda hora só fala em confissão, confissão. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu tenho meus afazeres. Pode vir. Venham todos. Todos, todos, todos. A cantiga que veio do Vaticano é todos, todos, todos. Aí você diz, mas que bexiga é essa aqui? Eu estava ontem em Salvador, o padre disse que para comungar tinha que confessar. O daqui está dizendo que todo mundo pode vir, abriu as porteiras. É isso que Nossa Senhora diz, é a confusão doutrinária dentro da igreja. É isso, meus irmãos. A mesma igreja falando uma língua diferente. Porque se é a igreja de Cristo, como de fato é, ela tem que falar só uma linguagem. Em Salvador, o padre disse isso, em Sergipe disse a mesma coisa, em Alagoas a mesma coisa, em Pernambuco a mesma coisa, no Rio Grande do Norte, até atravessar a fronteira para outro país. Tem que ser a mesma linguagem. Quando um diz aqui uma coisa, outro diz uma coisa cá, aí alguém fica, peraí, mas eu vou obedecer quem aqui agora? Numa família que está em férias, talvez o pai e a mãe são católicos, gostou daquilo, mas o filho não é muito católico e acha que isso é exagero. Aí agora vai começar o debate. Quando saírem de Sergipe para descer para Alagoas, estou te dando exemplo, o filho vai dizer, meu pai, o senhor prestou atenção? Lá em Salvador o padre ficou com aquele radicalismo, chama de radicalismo, aquele radicalismo que tem que se confessar para comungar. Eu gostei foi desse aqui de Sergipe, viu? Que disse que Jesus é para todo mundo, que Deus é misericordioso, não sei o quê. Você está entendendo o meu exemplo? Eu estou te dando aqui mastigadinho para tu entender essa conexão de Salete, Fátima e Anguera. A mesma linguagem, é a mesma mãe, não pode ser diferente. Mas a igreja tem que usar a mesma linguagem. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Quem falou isso foi que Papa? Nenhum. Quem falou foi Jesus. Pois é. Nossa Senhora Anguera fala de apostasia dentro da igreja. É o que estamos vendo. A relativação da verdade para agradar o mundo. Está cheio de coisa errada acontecendo no mundo e a nossa igreja, eu sou crítico disso, viu? Faz de conta que está aqui, né? Quem disse? Eu não quero olhar para cá, não. Eu olho só para o lado de cá. E por que não olha para o outro ladinho para ver a bagaceira que está acontecendo? Porque aqui no Brasil, todo mundo sabe o que está acontecendo nessa nação. E o que me assusta é o silêncio, esse silêncio ensurdecedor do catolicismo no Brasil. Vergonhoso. Quando morrerem, não vos conheço. Fiquem em silêncio, vocês consagrados, diante das injustiças que acontecem nessa nação. Quando vocês morrerem, vocês vão ter que pagar. E paga caro. E paga eternamente. Nossa Senhora em Anguera fala do sofrimento, desde o início da aparição, o sofrimento do Papa, do Santo Padre. Está aqui. O sofrimento da igreja. Um Papa bom, ele sofre. Né? Sofre porque vê a coisa errada, tenta consertar e não consegue. Se um Papa ele se encaixa nisso que Nossa Senhora fala, perfeito. Mas se ele ajudar a piorar a coisa, aí ele está fora da graça. Uma coisa, eu digo sempre, uma coisa é ser Papa, outra coisa é ser sucessor de Pedro. Então eu espero que todos os que vierem na igreja sejam verdadeiros sucessores de Pedro, e não apenas título de Papa. O Papa é um título, né? Porque o Papa é um sacerdote, como os padres da minha paróquia, é um bispo, como o bispo da minha diocese. Então, ele recebeu o título de Papa, sucessor de Pedro, para governar a igreja. Então, imagine um pai de família que não sabe governar sua casa. Aí vira bagunça. Então, o Papa precisa de oração da gente e ele precisa também não querer agradar o mundo. De Francisco, eu reclamo dessas nomeações que ele faz. Essa última que ele nomeou um cabo aí, que parece que está mais sujo do que, como diz o banco, que pau de galinheiro, né? Pois é. Como ele nomeou uns consultores muito heterodoxos para o dicastério, para o diálogo interreligioso. Aí tem aqui na matéria
o nome de vários deles e o que eles disseram. Porque se fosse Pedro Reipert, tu disse isso numa entrevista. Ah, não, isso é fake news. Mas tá aqui, a tua entrevista, tu disse. Então, se tu disse... Então, tem uma delas aqui que é até a favor do aborto, peraí. Poxa, tu disse... Ah, não, então... eu te nomeei, mas agora tu tá desnomeada. Pula fora. Mas não. Bota um bocado de gente com uns pensamentos bem diabólicos. Será que o Papa não sabe que esse povo falou o que falou? Eu acho estranho. Mas Nossa Senhora disse em Salete, disse em Fátima, está dizendo em Anguera. Então, zero novidade para nós que sabemos o que Nossa Senhora está dizendo. Nossa Senhora em Anguera, chamado insistente à oração, à fidelidade à igreja, à fidelidade ao evangelho, e ela usa essa expressão, fidelidade ao verdadeiro magistério da igreja, aos sacramentos, sobretudo a Eucaristia e confissão. Nossa Senhora diz que, apesar das dores, do sofrimento, a igreja será vitoriosa. A igreja católica não será destruída, mas ela será purificada. A perda, então, tem que acontecer. Olha só, eu vou te dar um exemplo de Judas. Judas não foi escolhido por Jesus? Está aqui no evangelho de hoje, eu já te expliquei às 6 horas da manhã. Judas não escolheu? Jesus não sabia que ele ia fazer besteira? Sabia. Mas Judas poderia mudar a sua atitude. Sabe por quê? Porque ele tinha liberdade. Se Deus me deu liberdade, eu estou pretendendo fazer uma coisa errada. Aí, filho pródigo, caiu em si e digo, não, isso não vai ser bom. Eu mudo. E eu já fiz isso centenas de vezes durante minha vida. Eu, Pedro Reis, estou aqui te declarando, né? Não vou te dizer o que é que tu não é padre, né? Mas eu, centenas de vezes nos meus 56 anos de idade, eu planejei fazer uma coisa, depois eu digo, não, isso não tá certo, não. Eu não vou fazer isso, não, que pode me prejudicar. Eu não vou fazer isso, não, que pode provocar escândalo. Eu não vou fazer isso, não, porque posso perder minha alma. E pulei fora da barca furada. Isso chama-se o quê? Uso correto da liberdade. Tu tem o direito de fazer, porque tu tem liberdade, tu tem o direito de fazer o que tu quer. Judas, ele pensou em trair Jesus, mas ele poderia escolher, não, mas ele me escolheu. Ele escolheu a mim, pobre pecador miserável. Então eu não vou traí-lo, não. Ó, irmão, não quero tuas moedas de prata, não, viu? Que Jesus seja preso, condenado, o que tivesse que acontecer, mas que ele dissesse, eu quero lavar as minhas mãos. Eu não quero minhas mãos sujas desse sangue, não. Mas não. O miserável do Judas resolveu, ó, por causa do dinheiro, cuidado com o dinheiro. Tu gosta de dinheiro, né? Também gosto. Porque sem dinheiro não pago minhas contas. Mas cuidado com esse miserável aqui, porque é isso que está acabando com o mundo. E também com a igreja. Eu vou ver o que tem. Tudo a ver. Tudo. A influência monetária contaminou também, infelizmente, muitos setores do catolicismo. Eu não estou mentindo nem levantando calúnia. Porque dentro do Vaticano já foi preso. Bispo já foi preso, cardeal também foi preso. Por roubalheira dentro do Vaticano. Escândalo no Banco do Vaticano. Todo mundo sabe. Que novidade? Zero novidade. Aí a imprensa fala. E até o finado Francisco falou, né, falou das bagaceiras que teve lá dentro. Embora eu sei que ele também botou... Tu tá botando gato para tomar conta do queijo, meu companheiro? Aí tu também pegou pesado, né? Tu tá pegando o gato para tomar conta do queijo? Ele vai. Entende? Então, gente desonesto não pode ocupar cargos nem religioso, nem político. Entende? Se o cara é desonesto, ele não pode tomar conta. É pegar a raposa para tomar conta do galinheiro. Misericórdia. No outro dia, somar essas penas da galinha. Eu estou te dizendo. Avisado tá. Então, há essa conexão entre essas aparições. Anguera, Salete e Fátima. Se tu for pegar, são as aparições... E eu digo que a aparição de Anguera tem mensagem mais grave do que Fátima e do que La Salete. Só que lá foi dito em segredo. E aqui está, por exemplo, aqui nesse livro. Tu tem, né? Vamos 18. Tem uma profecia aqui
Vou só te dizer o trecho da profecia. Não quero que tu escreva nada, beleza? Não escreva nada aí no comentário. Se escrever, eu te excluo aqui agora do canal. Não escreva nada. Só escute essa frase. Como é o nome? Como é? Vai aparecer aqui agora. Eu estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 14 de março de 2011. Nossa Senhora, depois da palestra, o texto, depois que reza o texto, Nossa Senhora vai e diz isso aqui. Só escute sem comentário. Só pense. Olha a data, 2011. O que tendes a fazer, não deixeis para amanhã. Viveis num tempo das grandes confusões espirituais. Quando um homem se apresentar com 3 nomes, haverá grande confusão na casa de Deus. Um homem, ele está usando uma metáfora para falar de uma pessoa, mas ela dá dica de que há 3 nomes nessa pessoa. Quando um homem se apresentar com 3 nomes na casa de Deus, nome, sobrenome, né? É isso aí. Haverá grande confusão na casa de Deus. Você está vendo que Nossa Senhora não erra na pancada? Ela sempre está certa. Não vou aqui citar nome de ninguém. E também não escreva, não. O primeiro que escrever aqui, eu excluo que agora é o mesmo do canal. Deixa eu ver se aparecer alguém aí. Não escreva, não, viu? Engraçado que para mim aqui não está travando hora de... Agora aqui travou o bicho. Deixa eu ver agora. Acho que já destravou, né? Pois é. Quando o homem se apresentar... Mas isso aqui... Destravou já para você, não já? Para mim aqui está normal. Responda rapidinho aí. Se vocês estão vendo travado ainda. Destravou, graças a Deus. Mas eu continuo dizendo que é essa carniça dessa internet. Que a gente paga caro e não tem um serviço que presta. Mas tudo bem. Vamos encerrar? Acho que deu mais ou menos para vocês entenderem, né? Roma perderá a fé. Salete, Fátima contou um segredo, que é o que está acontecendo hoje na igreja. Aí eu incluí só uma coisa aqui no meio da conversa. A visão profética do Papa Leão XIII. Ou seja, o Papa Leão XIII viu o futuro do catolicismo. Ele viu o que eu e você estamos vendo em muitas partes desse Brasil, inclusive. Entende? Então, essa semana eu vi um vídeo que alguém me mandou de uns coroinha simulando, tomando o vinho canônico, um negócio desse, uma coisa meio escandalosa. Ah, Pedro, mas não era consagrado. Sim, não era consagrado, dizem, né? Mas só em ser coroinhas, quer dizer, se o padre dessa paróquia, não sei se, parece que no vídeo, não sei se aparece um padre lá, se o padre viu e não fez nada, deve ser punido também pelo bispo. Afasta ele também lá. A Pedro, mas não era hóstia consagrada, mas já é desrespeito, beleza? Então, um coroinha, né? Por exemplo, esse negócio de coroinha menina, eu não concordo. Minha opinião. Respeita a tua, beleza? Essa coisa de coroinha, meninas, moças, ser coroinha, eu discordo 100%, né? 100%. Então, deixe isso para os meninos. Porque por detrás desse plano de meninas coroinhas tem um plano, né? Que vai culminar, não, já que pode ser coroinha, então pode ser diácona, depois, já que é diácona, pode ser sacerdotisa, né? Pois é. Teve um bispo, Dom Atanásio, parece, que falou isso numa entrevista, acho que foi ele. E eu concordo 100% com ele, né? Então, reza pela igreja. O tempo é difícil, mas a vitória é certa. Jesus não vai abandonar a sua igreja. Mas, segundo Nossa Senhora de Anguera, mentira desse bolo que eu não tenho nada a ver, eu apenas vejo e escrevo o que ela fala. Segundo ela,
ainda vereis horrores na casa de Deus. Foi ela que disse. Então, que tipo de horror Nossa Senhora estaria falando? Essa falta de clareza na doutrina é um horror na casa de Deus. Essa falta de amor à verdade por parte dos consagrados é também um horror na casa de Deus. Então, há muitos horrores, mas tudo pode ser mudado pelo amor à verdade. Se tiver amor à verdade, se resolve. Começa, a gente precisa rezar pelo Papa, para que até nas nomeações que ele está fazendo no Vaticano, ele não pise na bola. Porque se ele botar qualquer um, né, como essa última nomeação de agora, recente, esse arcebispo, né, que é pró-LGBTY, todas as letras do alfabeto lá, como secretário do dicastério para o clero. Então, esse bispo, esse arcebispo, já andou dando entrevista, e está aqui na minha frente a entrevista, eu já li todinha. Então, Pedro, depois que leu uma entrevista dessa, você o nomearia para alguma coisa? Nem para cuidar de porcos. É minha opinião. Respeita a tua. Não cabe na igreja, dentro do dicastério para o clero, um bispo que dá uma entrevista e diz e faz as defesas que esse cidadão fez. Entende? Ou o Santo Padre não sabia, ou sabia e fez de conta que não sabia e deixa para lá e vai assim mesmo. Entendeu? É estranho? É. Então, essas coisas estranhas que estão acontecendo na igreja, eu, como católico, discordo. Mas se você concorda, eu não vou brigar com você. Eu não vou deixar de ser católico porque um arcebispo desse porte vai ocupar um cargo de secretário do dicastério para o clero. Eu continuarei sendo católico, continuarei discordando da fala desse arcebispo, porque não é uma fala católica, porque o meu compromisso é com Jesus. Não tenho compromisso com ninguém, não. Meu compromisso é com Jesus. Sou católico, morrerei sendo católico, amo a minha igreja e defenderei a minha igreja. É o conselho que eu dou a você que acompanha aqui o canal. Esse canal é 100% católico para ajudar você a entender as coisas que estão acontecendo na igreja e rezar por ela. Não é para você deixar de rezar, não. Ah, Pedro, mas se Nossa Senhora falou, para que adianta? Adianta? Por que não adianta? Jesus, é só você entender o evangelho de hoje. Jesus escolheu 12. Entre os 12 estava Judas, que se tornou traidor. E Jesus sabia que ele tinha pretensão de traí-lo. Mas mesmo assim, Jesus o escolheu. Quem sabe a liberdade dele disse, não, eu estou pensando esse mal acerca de Jesus, mas eu não vou fazer, porque ele me escolheu a mim. Então eu não vou retribuir com a traição. Entendeu? Mas aí ele deixou que o falasse mais alto, por causa do dinheiro, e por causa de 30 moedas de prata, uma alma está no inferno há mais de 2.000 anos no nosso relógio, sofrendo as tormentas. Isso vale para mim, para você também, para o padre, para o bispo, para o papa. Vai todos nós para o quinto dos infernos se a gente não for fiel a Jesus. É regra eterna e divina, não tem volta. Não adianta querer dizer, não, eu penso, eu gosto de imaginar o inferno vazio. A piada do finado Francisco foi essa, né? Eu gosto de imaginar o inferno vazio, sem alma nenhuma. Né? Francisco deveria ser comediante, né? Para falar uma besteira dessa. Mas o inferno, segundo Jesus, não está vazio. Como vai dizer que o inferno gosta de pensar na ideia do inferno vazio? Não, é porque ele não acreditava mesmo que existisse o inferno. Aí falou isso, né, dando um recado entre linhas. Mas Jesus disse ao contrário no Evangelho. Então, se Jesus disse que tem o inferno, eu vou acreditar na palavra dele. Se o Papa, se a igreja hoje reunisse todos os consagrados e chegasse, vamos fazer um documento terminando com o inferno. Termina vocês, que quando vocês morrer, vocês vão para lá. Eu vou continuar acreditando porque Jesus falou. É minha opinião e eu respeito a sua. Com isso, a gente termina. Agora vamos rezar, né? Eu criei uma meta, esqueci de falar, mas não tem problema. Eu vou sempre... É porque em todas as transmissões ao vivo eu devo criar essa tal dessa meta. Ajuda, Pedro Regis, ajuda. Me ajuda, ajuda. Mas ajuda também o canal, né? Acaba me dar uma plataforma de graça para eu falar aqui 1 hora sem pagar. Então, se a gente dá alguma coisa também, vamos lá. Vamos para a nossa oração, que é importante agora para a gente encerrar. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós.
Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai de infinita bondade e de misericórdia, nesta manhã nos colocamos diante de vós, com nosso coração cheio de esperança, de alegria, pela vossa presença constante, embora não sejamos merecedores em nossas vidas. Abrimos o nosso coração, Senhor, para vos agradecer. Sim, agradecer por cada pessoa que acompanha o nosso canal Pelos Urgentes. Agradecer por cada inscrito e por todos estes que agora ouvem esta oração. Por cada família que está conosco. Por cada vida aqui representada por esses irmãos. Recebei, Jesus, vós que sois cheio de misericórdia, a oferta sincera daqueles que participam deste canal, dos que ajudaram nesta meta, não como um simples gesto humano, mas como um sinal de fé, de compromisso, de confiança na vossa providência para a nossa missão. Abençoai, Senhor Jesus, abundantemente a vida de cada um deles. Acolhei suas intenções, suas necessidades, abençoai seus lares, seus trabalhos, suas lutas e despertai no coração de cada um deles e de cada um de nós a esperança no amanhã melhor. Concedei, Senhor Jesus, saúde aos enfermos, consolo aos aflitos, luz àqueles que caminham na dúvida, perseverança aos que desejam permanecer fiéis à vossa vontade e à vontade da Santíssima Virgem Maria. Pela intercessão de Nossa Senhora de Anguera, Mãe amorosa, Mãe que nunca abandona seus filhos, acolhei todos os irmãos que agora estão conosco neste canal. Protegei cada inscrito, guardai este apostolado, livrai de todo o mal, de toda a inveja e conduz cada um de nós pelo caminho da verdade, da oração e da conversão. Ó Santíssima Virgem Maria, intercedei a Jesus por nós, para que todas as graças aqui solicitadas neste dia, todas as súplicas que estão em nosso coração, possamos alcançar. Que a nossa missão, Senhor, possa produzir frutos de fé, de esperança, de caridade, para a igreja, para o mundo, para os que aqui vêm, para os inscritos e para os membros do nosso canal. Nós vos pedimos, Senhor, pelas mãos santas e imaculadas da Santíssima Virgem Maria, derramai sobre nós, neste dia e para sempre, as bênçãos e as graças do céu. Amém. Paz e bem, meus irmãos, Deus nos abençoe e nos proteja. Se você puder e quiser, deixe o seu joinha, que é importante, tá? Deixe o seu joinha, reze para que o apelo do céu, desde Salete, Fátima, chegando aqui em Anguera e outras centenas de aparições pelo mundo, que Nossa Senhora possa ser escutada. E que o coração da gente possa acolher a verdade do Evangelho e do ensinamento do verdadeiro magistério da Igreja. Reza pelo Papa, reza pelos bispos, reza pelos sacerdotes e nós, leigos, rezemos uns pelos outros para que Deus nos dê a graça da fidelidade hoje e sempre. Paz e bem, até às 15 horas, se Deus quiser.